se faz isso na administração pública? Na verdade, isso já até vem sendo feito, ainda que embrionariamente vem sendo feito, mas eu diria que a nova lei, quando traz isso de forma muito clara, ela vai trazer uma ampliação natural da prática dessas atividades bastante importante. Porque quando se fala em facilities e essa ampliação com a aglutinação de objetos, automaticamente você traz para essa questão as soluções tecnológicas trazidas na lei. Essas soluções tecnológicas são esses softwares de gestão de serviços que vão criar melhorias da definição dos termos de referência, né, das definições de periodicidades executórias e dos controles dessa qualidade de serviços. Né? Aqueles mecanismos de avaliação e controle de qualidade ficarão mais objetivos, mais contundentes e mais claros, na medida em que você traz soluções tecnológicas de gestão para aplicação na contratação pública de serviços de facilities. Então, um exemplo. Existe hoje uma problemática muito abrangente na fiscalização dos contratos públicos continuados de facilities, de atividades com predominância de mão de obra. Por quê? Porque há muita distorção no conceito avaliativo por parte da administração pública daquilo que foi executado pelas empresas. E as empresas necessitam ter elementos mais claros de fiscalização, medição, para então se falar em faturamento desses contratos públicos. Se nós voltarmos como exemplo, e eu gosto da ideia de dar como exemplo a área de limpeza e conservação, porque dentro do universo de facilities eu não tenho dúvida que é o segmento de prestação de serviços que mais é contratado pela administração pública, até pela própria necessidade natural, inclusive com o advento desse novo mundo pós-pandemia, a SEI e conservação passa a ter um elemento técnico-operacional de bastante contundência para garantir ambientes sanitariamente limpos. Então, você imagina que hoje está difundida a contratação de limpeza por metro quadrado limpo, mas ainda se tem muita falha por parte da administração pública contratante de mecanismos de fiscalização, medição e faturamento desses serviços que são feitos por unidade de medida. E essa unidade de medida se aplica também a outras atividades, como já citei na manutenção, como também na área de segurança pública, onde a unidade de medida é a hora, são os turnos de trabalho. E a necessidade de terem elementos mais claros de ambas as partes, contratado e contratante, para se discutir avaliação de qualidade de serviço, essas soluções tecnológicas terão um papel muito colaborativo, no sentido de associar esses elementos a mecanismos de medição. Avançando um pouco naqueles temas iniciais que a gente vai tratar, e eu tenho certeza que o pessoal da Forset vai aí alavancar outros seminários, outros grupos de palestras, de debates, porque a aplicação da lei vai necessitar disso. Nós temos aí, como o quarto elemento a ser discutido, essa situação da garantia de proposta. Garantia de proposta já era um elemento jurídico da Lei 8.066, mas para as modalidades de licitação daquela legislação, que eram aí muito mais difundidas em convites, tomadas de preço e concorrência. É muito comum, até pelo volume da contratação, as garantias de proposta estarem presentes nas concorrências, né? Com o advento da Lei 10.520, que estabeleceu a nova modalidade de licitações, que é o pregão, ela bloqueou essa aplicação da garantia de proposta. Eu, particularmente, como operador de direito na área de licitações e contratos, gosto muito da ideia da garantia de proposta, porque a garantia de proposta ela auxilia no processo de afastar empresas aventureiras em licitações públicas que acabam apenas aviltando o setor, que acabam apenas precarizando a contratação pública.
e automaticamente trazendo prejuízo para a própria administração pública. Mais adiante, vamos tratar de um outro elemento que ajuda nesse controle para se evitar a precarização e os danos à administração pública por contratações de empresas com níveis baixos de seriedade empresarial, mas a necessidade de garantia de proposta para que o indivíduo, quando fizer uma proposta, ser responsável por aquela proposta, me parece muito interessante. Até porque você coloca de novo uma terceira figura dentro do processo da contratação pública, que são as seguradoras, seja através dos bancos ou das próprias companhias seguradoras, que passam a ajudar a regulamentar um pouco essa contundência das empresas de participarem indiscriminadamente de licitação sem serem responsabilizadas pelos atos já a partir da proposta apresentada nos certames. Bom, seguindo, nós temos aí uma questão muito importante para a garantia do negócio empresarial dentro da contratação pública. A contratação pública, e aí volto ao foco facilities, a nova lei trouxe a ideia de que os contratos, diferente do que acontecia na 866, que permitiu que os contratos se limitassem a 60 meses, e aí agregando aí mais 12 meses aí 60, na hipótese de uma renovação por excepcionalidade. Mas o fato é que, naturalmente, os contratos viam, por uma lógica jurídica, ao limite de 60 meses, os 5 anos. A nova lei avançou com isso, e esse avanço é muito importante. Ele é muito positivo para a administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal, mas ela é muito importante também para o mercado fornecedor, ou seja, para o universo empresarial. A hipótese de que os contratos possam chegar até 10 anos de vigência e já começarem com 5 anos de vigência, ou seja, você não precisar necessariamente fazer uma contratação por 12 meses e a cada 12 meses ter que fazer uma renovação desses contratos. A hipótese dele poder já chegar inicialmente, ser lançada a público a licitação com a vigência de 5 anos, isso permite uma série de mecanismos empresariais de grande relevância. Principalmente porque permite às empresas uma projeção de despesas e resultados com a execução dos contratos. E aí, quando se fala em facilities, em atividades com dedicação exclusiva de mão de obra, essa projeção de custos e receitas é muito importante, porque nós temos aí na atividade com dedicação exclusiva de mão de obra um custeio a longo prazo muito relevante. Né? Atividade terceirizada de facilities com dedicação exclusiva de mão de obra, ela gera custos ao longo do contrato. E esses custos aumentam ao longo do contrato. Então, quando você tem um contrato que você pode projetar resultados e investimentos para esses contratos, isso faz com que a administração pública, além de ter a possibilidade de melhorar o evento contratação por menor preço, já que serviços de facilities são serviços, em sua grandiosidade, serviços comuns, então são sempre contratados por menor preço, então necessariamente isso leva a um resultado para a administração pública muito positivo e para o lado do fornecedor da empresa, e aí eu estou falando sempre daquela empresa séria, aquela empresa que vem para o mercado público para se perpetuar. Ela tem possibilidades, mecanismos econômicos, técnicos e empresariais de fazer uma projeção empresarial mais relevante. Por quê? Porque ela tem um tempo maior de contrato. Avançando ainda mais, uma novidade muito importante, que é a possibilidade de ter nas contratações públicas de facility, por conta da dedicação exclusiva de mão de obra, os seguros de verbas trabalhistas. Mais uma vez, se coloca um terceiro elemento dentro da contratação pública, que são as seguradoras, e esta, por sua vez, criam mecanismos de fornecimento desses seguros com cuidados de avaliação de capacidade econômica das empresas que pretendem vender para o poder público, muito detalhados e abrangentes, o que gera segurança jurídica para a administração pública, mas também gera mais um elemento de criar mecanismo que possam permitir
cada vez mais, menor atuação de empresas que se voltam apenas a precarizar a atividade facilities. Então, quando se cria a necessidade de um seguro de verbas trabalhistas, você protege 3 elementos da contratação pública. Você protege a própria administração pública como ente contratante, você protege o empregado, porque nós estamos falando de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, mas você também gera para o empresário sério, para aquele empresário que vem com responsabilidade empresarial atuar na prestação de serviços de facilities para a administração pública, você gera para ele maior segurança empresarial. Por quê? Porque ele tem a certeza que vai passar a disputar processos licitatórios com empresas tão sérias quanto. Que ele não vai ficar à mercê dos aventureiros empresariais que acabam deixando aí um rastro absurdo de responsabilidade subsidiária e solidária para a administração pública contratante. Bom, para que a gente não se perca no tempo, vamos tratar então um pouco do que vem a ser a evolução dos valores contratados. Os contratos públicos, via de regra, eles tratavam na administração pública estadual e nas municipais de reajuste contratual com base em índices inflacionários. A lei avançou, e avançou muito positivamente. Ela trouxe a hipótese dos contratos passarem a ser repactuados. Comumente, no serviço de facilities, contratos repactuados só existia na administração pública federal. E isso se estende agora com a nova lei para a administração pública estadual e para os municípios. E traz maior realidade na relação contratual de custeio das atividades com dedicação exclusiva. Por quê? Porque o maior custo dessas atividades está na mão de obra. No conjunto, salários, encargos sociais e benefícios sociais advindos e voltados à mão de obra. E a repactuação vai trazer maior regularidade contratual, porque deixa de reajustar os contratos apenas com base na inflação e passa a trazer a hipótese da realidade de custeio individualizada de cada uma desse imenso universo de atividades de facilities dentro da administração pública. Por fim, e para que a gente não estoure o tempo, uma novidade muito interessante, uma inovação dos novos tempos, dessa evolução que o mundo traz nas relações contratuais, a administração pública está trazendo do mercado privado, algo que já se usava no mercado privado há muito tempo. Como consultor empresarial, eu sempre, nos últimos 5 anos, utilizei com muita frequência o elemento da arbitragem no setor privado para dirimir conflitos entre contratantes e contratados. E agora, a nova lei traz essa novidade para a administração pública. Isso é muito importante, porque na medida em que você passa a ter contratos mais longos, podendo chegar até 10 anos de execução, é evidente que esses contratos terão aí divergências entre as partes. E a arbitragem vem com eficiência muito grande trazer soluções para esses conflitos. E por que eficiência? Porque o grande elemento da aplicação da arbitragem está na celeridade, está na rapidez com que você traz soluções para as questões sem que, para isso, você fique necessariamente dependente do judiciário. O judiciário, que todos sabem, acaba sendo muito lento, justamente porque está muito abarroado. Esse abarroamento do judiciário trouxe a arbitragem como um elemento subsidiário para auxiliar nas soluções de conflito. Ele ainda vai precisar de muita regulamentação, mas eu diria que é uma novidade muito importante e muito salutar para a aplicação prática nos contratos diuturnamente. Inicialmente é isso. Com certeza nós poderemos falar mais abrangentemente desse tema. Esse tema é muito importante para a administração pública e para a economia do país. Facilities faz parte relevante do PIB nacional e a gente certamente vai ter o prazer de falar mais disso. Deixo um abraço a todos, o meu muito obrigado e até breve.